leitura. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, que nós vamos continuar lendo, tá bom? Nós paramos no versículo 10. Depois você me ajuda. Quantos vão me ajudar a ministrar nessa manhã? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela aqui está contando, temos alguns personagens. E no início do versículo 8, aqui fala de um profeta chamado Eliseu. Quem aqui não conhece Eliseu? Todos nós conhecemos Eliseu. Eliseu foi um discípulo do profeta Elias. Aprendeu tudo com ele. E a manifestação da glória de Deus na vida de Eliseu foi tamanha, pela fé que ele teve, de ser um discípulo obediente, de ser um discípulo que se voltou para Deus, um discípulo que recebeu a capa de Elias, porção dobrada, de um profeta que assumiu a posição de um homem que ouvia Deus falar. Então, nessa manhã, a primeira coisa que Deus fala no meu coração é necessário nós abrirmos os ouvidos para ouvir Deus falar. Uma pessoa que ouve a Deus, ela tem 1% de chance de errar na vida. Porque Deus, ele nos centraliza na sua vontade e nos direciona na rota do caminho que ele deseja que a gente caminhe. Então, quando nós andamos no caminho que Deus traçou para nós, sem que a gente venha sair do nosso próprio caminho, a gente não vai errar a direção, amém? Então, Deus, ele nos chama nessa manhã a ter uma responsabilidade de viver em comunhão e intimidade com Deus. Eliseu era um profeta que tinha intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus, ele fala conosco, nós começamos a obedecer a Deus, nós começamos a viver em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que eu e você sejamos instrumento de Deus. E além de instrumentos, seremos testemunhas vivas do poder de Deus na nossa vida. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. De você estar num lugar, você não abre a boca, você não fala nada e alguém chega, você é crente? Alguém já falou isso com você? Você é diferente. Tem alguma coisa na sua vida que me traz paz. Quantas vezes acontece isso no trabalho, na faculdade, aonde a gente vai? Alguma coisa em nós sinaliza que nós somos diferentes das outras pessoas. E esse sinal chama-se Espírito Santo. É a carta que Paulo diz lá em 2 Coríntios, que ele diz que nós somos cartas lidas. O que ele está dizendo? Eu não preciso estar falando texto bíblico toda hora para apresentar Deus na minha vida. Eu tenho testemunho que Deus é na minha vida. E os meus vizinhos sabem que eu represento Deus. Amém? Dessa mesma maneira foi a mulher sunamita. Ela era uma mulher rica, tinha um status na época, tinha uma casa muito boa, e a rua onde ela morava, uma rua como essa que nós estamos, lá vai o profeta Eliseu passar. E aquilo começou a mexer com ela. A passagem dele por aquele lugar já transmitia Deus. A passagem de Deus, daquele homem naquele lugar transmitia algo diferente. A passagem daquele homem sinalizava que ele era um profeta, porque naquela época, nesse contexto aqui histórico de 2 Reis, um profeta não se vestia como nós. O profeta tinha roupa de profeta.
Profeta, ele se vestia diferente das outras pessoas. Então, até o vestiário deles mostrava que ele era alguém diferente. Então, quando ele passava pela rua da mulher sunamita, ela identificou algo diferente daquele homem. E a presença dele naquela rua estava fazendo a diferença. O que eu venho entender com isso? Até a nossa caminhada, a nossa passagem em algum período de tempo, seja na vida de alguém, em algum lugar, algum ambiente, vai fazer diferença. A sua vida, em qualquer lugar que você esteja, vai fazer diferença no ambiente que você estiver. Você recebe essa palavra? Dá um glória a Deus. No teu trabalho, quando você entrar, você vai fazer diferença. Na escola, na faculdade, nas reuniões familiares. Lá em casa, a gente sempre diz o seguinte, nós temos uma família numerosa e nem todos são cristãos. Eu sou pastora do Ministério Zion, meu esposo também, ela é minha sobrinha, também é pastora. E se alguém que não é cristão nos convida, nós não viramos o rosto, nós vamos. Eles sabem quem está chamando para comer. E às vezes a gente está num ambiente, né, que vai ter uma cerveja, vai ter uma bebida, mas eles sabem que estão convidando uma família cristã. A gente vai. E aí a gente fala, prepara a comida, porque crente não bebe, mas crente come. E se for churrasco, né, fala assim, aumenta e dobra esse número aí, porque a gente dá lugar, né? E a gente vai. Pode estar rolando o que tiver de rolar. Pode estar tocando a música que tiver de tocar. Nós vamos fazer a nossa parte. E eles ficam admirados, porque até o nosso sim faz a diferença para eles. Nós convidamos os pastores e eles vieram. A gente vai lá, come, se abastece. Eu posso fazer uma oração pelo teu aniversário? A gente ora e depois, aí todo mundo, fulano, não convida aqueles crentes não, que eles nem vão vir. Não, convida que eles vão lá fazer uma oração por você, sim. E quando a gente chega, parece que constrange. Eles param de botar música com palavrão. Não, tira essa música aí, porque meu cunhado está aí. Eles começam, a gente não mandou fazer nada, mas eles começam a se constranger. Porque quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo que está em nós constrange as outras pessoas. Tem gente que xinga palavrão e pede desculpa. Fulano, desculpa aí, xinguei um palavrão. Porque ele sabe que você não fala palavrão. Então a nossa conduta diz para que nós vamos. E diz para que a gente vai, o que a gente vai falar. Então, nós somos testemunhas de Deus na terra. E Eliseu era um testemunho vivo da presença de Deus. Aquela mulher sunamita viu que aquele homem era um santo homem de Deus, era um profeta. E o que ela pensou? Eu vou fazer um quartinho para ele aqui em cima da minha casa. Para quê? Para quando ele passar, eu servir esse profeta, eu abençoar esse profeta, eu alimentar esse profeta. O que ela entendeu? Se eu sirvo um profeta, se eu trago um profeta para minha casa, profeta nesse tempo simbolizava a presença de Deus, a voz de Deus. Profeta é aquele que ouve a Deus e fala para o povo. Profeta é aquele que ouve uma mensagem e interpreta para o povo. Então, naquela época, quando você recebia um profeta, você recebia a voz de Deus. Quando você botava um profeta dentro de casa, você saberia o que Deus quer falar. A palavra de Deus diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele põe o pé na casa de Jessé, Jessé se apresenta e diz, o que Deus veio fazer na minha casa, entende? Aí Samuel vai lá para poder ungir um filho. Mas quando eles recebiam um profeta, eles pensavam, Deus quer fazer alguma coisa na minha casa. E quando a mulher sunamita faz um quarto para Eliseu, ela pensa, eu vou trazer Deus para minha casa. Eu vou colocar Deus em cima da minha casa. Alguma coisa vai acontecer na minha casa através do homem de Deus. Olha que pensamento que ela teve. Eu vou servir a um homem de Deus e automaticamente a bênção do homem de Deus vai se estender a mim.
Se eu trabalho na obra, se eu varro a igreja, se eu limpo um banco, se eu faço uma comida, se eu descasco uma batata para uma quentinha, se eu canto, se eu venho aqui e enrolo um fio da casa de Deus, se eu faço uma visita, se eu dou um abraço na chegada do visitante, isso é obra de Deus. Eu invisto na obra sabendo que Deus não deve nada a ninguém. Aquilo que eu faço para o Senhor, eu serei retribuído. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você crê nisso? Talvez a retribuição não seja financeira. De repente você dizima e oferta na vida de alguém, de repente a sua retribuição não será financeira, porque Deus não nos retribui com aquilo que a gente quer. Deus nos retribui com aquilo que eu preciso. Aquilo que eu necessito é a forma que Ele vai me retribuir. Se eu invisto na obra e minha casa precisa de paz, eu venho para a casa de Deus, eu coloco aqui a minha força, a minha fé, e Deus vai na minha casa e derrama lá o que eu preciso. Se eu invisto na obra e eu não durmo, eu venho para a casa do Senhor, mas eu sofro de insônia, a Bíblia vai se cumprir na minha vida. O salmista diz que em paz eu me deito e logo pego no sono. Então, se tem alguma coisa tirando o meu sossego, Deus me trará a paz. Se eu invisto na família alheia, com certeza Deus investirá na minha. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Se eu cuido das coisas do Pai, Deus cuidará da minha família. Se eu oro pela família das outras pessoas, Deus cuidará dos meus filhos. Haverá livramento, haverá escape, haverá fechamento de sepultura. Se há enfermidade, vai ser curado. Nós temos que entender que se eu apoio a obra, se eu apoio a igreja, se eu honro meus pastores, se eu faço alguma coisa lá fora, que não seja dentro da casa de Deus, mas que o nome de Deus seja glorificado, Deus vai me honrar. Irmão, leva-se, está trabalhando, leva esse documento, leva esse papel, leva aqui essa resma de papel, leva aqui esse caderno aí, leva aí essa borracha. Não, irmão. Minha casa não precisa disso. Quando eu precisar, eu vou comprar. Vamos investir aqui num caixa 2. Libera esse documento aí, ninguém vai saber. Não, irmão. Não pode ser assim. Eu sou um representante de Deus. Eu não posso fazer o que é errado. Aonde eu for, se eu for uma representante de Deus na terra, Deus vai me recompensar em qualquer área da nossa vida. Amém? Amém. Aqui, a mulher sunamita identificou um profeta. E ela coloca o profeta na casa dela. Pede ao marido, e o marido permite. Ela faz um quarto, coloca o que é necessário para o profeta. Uma cama, uma mesa, um candeeiro, que é a luz, uma vasilha com água. Quando ele chegava, ela servia ali um pão. E ela só investindo na vida do profeta. Investindo na vida do profeta. Investe, investe, investe. Traz Deus para minha casa. Deus, vem para minha casa. Eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir. Ela investiu sem querer retorno. O desejo do coração dela era investir. E ela começou a investir. Até que Deus olhou o investimento e Eliseu fala para Geazi. Geazi, esse tempo todo que a gente está aqui, dá uma olhada na casa dessa moça aí e vê o que ela está precisando. Não tem como você botar Deus na sua casa e Ele não fazer uma revista para saber o que você está precisando. Desde o momento que Deus está na tua casa, Ele começa a circular na casa. Você diz para Ele, Deus entra na minha casa. Se você bota Deus na tua casa, Ele vai ter liberdade de andar.
ele vai poder ir na cozinha, ele vai poder ir na sala, ele vai poder ir no quarto. Não tem como Deus estar dentro da nossa casa e estar limitado a um cômodo só. Se ele está na tua casa, ele está limitado, ele não está limitado, ele está com liberdade para andar, amém? E eu creio que aquele profeta pediu a Geazi, que era o seu moço, para começar a observar. Ela era rica. Quando você é chamado para um aniversário de alguém que tem posse, até para presentear fica diferente. Não é difícil? Aí você pensa, o que eu vou dar para essa pessoa, gente? Imagina se você fosse convidado para almoçar no aniversário do presidente. Ou de um artista gospel, Aline Barros. Aí você vai imaginar, o que eu vou dar para Aline Barros? Você vai ali naquelas lojinhas de R$1,99 e procura alguma coisa que certamente ela não deve ter muita coisa de R$1,99. Correto? Então imagina Eliseu na casa de uma mulher rica. A Bíblia diz aqui que ela era rica. Ela tinha posses. Mas como? Aí ele pensou, Geazi, olha o que ela não tem. Geazi entrou na casa e começou a observar o que ela tinha e o que ela não tinha. E aí ele chega para o profeta e diz, olha só, ela não tem filho. Eu não ouvi criança chorar, eu não ouvi bagunça, não vi bagunça, porque onde tem criança tem bagunça, tem brinquedo. Onde tem criança, irmão, se identifica. Tem carrinho jogado, bola jogada. Quanto mais você arruma, mais bagunça ele faz. Tem tempo que a mãe diz assim, olha, quer saber se eu vou recolher no fim da tarde. Porque não dá para ficar recolhendo toda hora, né? Então Deus, ele entrou naquela casa através de Eliseu, o profeta, e ele identificou que ela não tinha filho, ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que quando Geazi chega ao profeta trazendo essa notícia, ele chama ela e diz assim, tu me abrigou na tua casa há 1 ano, daqui a 1 ano você vai ter filho. Aí ela responde para ele, meu Senhor, não minta para mim. Por que ela pensou isso e falou isso? Porque ela já tentou. O texto, quando a gente continua lendo, vai dizer que ela fazia de tudo. Ela fez rituais até na lua nova, para que ela pudesse gerar. Isso, para nós, parece assim algo, como se fosse uma simpatia. Mas, há um tempo atrás, as pessoas se guiavam pela lua, não sei se na época agora, porque a gente é jovem, mas quem teve a sua mamãe, a sua bisavó, o que ela dizia? Não corta cabelo na lua minguante. Não era isso, gente? Às vezes a gente estava brincando, a gente fazia assim com o olho, ó, ficava assim brincando assim, ó. Aí vinha um mais antigo e falava, para de virar esses olhos. Vai bater um vento, você vai ficar assim. Não era isso? Se tu tinha cachumba, aí vinha a vovó, a mãe, amarrava aquele pano para não descer nada. Eu tive cachumba, foi em dezembro. Aí eu fui no médico, aí eu tomei lá, mandou tomar um remédio. Aí eu perguntei, eu posso amarrar uma fralda, alguma coisa? Aí ele ficou rindo, né? Ele não precisa mais disso não, você não vai ficar da nossa avó. Agora é só você ficar deitadinha mesmo, tomar um suco. Agora você vê. Então, naquela época, ela também fez umas coisinhas na lua nova, na virada do ano, para poder engravidar, não conseguiu. Então, ela tentou de tudo. Ela se achou na impossibilidade. A gente, às vezes, se sente nessa situação. A gente tenta de tudo para resolver um problema e tem horas que a gente olha e vê, não tem mais o que fazer. A gente já se vê no impossível. E eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Eu vim dizer para você que quando eu tento, quando eu ponho a minha mão, que eu luto com o meu braço forte e não resolve, quando o médico te dá um diagnóstico que não tem jeito,
Quando você olha uma situação com o filho ou com o marido que ninguém, isso aí, eu já tentei de tudo, já fui por todos os meios, já conversei, já dialoguei, já botei na justiça, nada aconteceu, espera, porque é aí que Deus vai entrar, porque enquanto há possibilidade, Ele deixa eu trabalhar, mas quando a gente não tem mais condição, nem mental, nem física, nem espiritual, Deus fala, agora eu entro. Lembra de João 11? Lembra de João 11? Lázaro estava para morrer. Dias de enfermidade. Aí chegam os discípulos apavorados. Eu tenho uma irmã apavorada, o nome dela é Eliane. Tu quer se salvar? Não passa mal perto dela. Se você estiver sozinho com ela, gente, quando eu estou sozinho com ela, eu falo assim, Senhor, Deus, me dá livramento. É melhor você ficar sozinho. Se você passar sozinho, mal sozinho, você se salva. Mas com ela não te salva. Ela é pior. Ela fica nervosa, ela corre e você fica... Ela é dessas. Ela é desesperada. Então, tem situações que é igual os discípulos. Chegaram desesperados. Mestre, mestre, mestre. Lázaro está enfermo. Lá em Betânia. Jesus tranquilão. Calma, povo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória. Aí, às vezes, a gente se desespera com os nossos problemas, mas Deus já está vendo a vitória lá na frente. Só que o nosso emocional, ele não consegue entender, porque está difícil. Quem está passando a luta sabe o quanto está pesado, quanto está doído, quanto está as noites de choro, correto? Por que estou dizendo isso? Porque o meu problema para mim é muito grande. O problema dela para ela é muito grande. Só que se a gente inverter o papel, talvez ela não consiga carregar o meu problema e eu o dela. E às vezes a gente pensa que o do outro é fácil de resolver do que o nosso. Sempre o nosso vai ser pior. Não é verdade? Então Deus, ele estabelece na nossa vida o tempo. Eclesiastes 3 diz isso, que há tempo para todas as... Tem processo que eu preciso passar, porque Deus nos dá tempo de agir. Tem coisas que se a gente descruzar o braço, a gente vai conseguir resolver. Então Deus, ele vai deixando a gente tentar de todas as maneiras. Por quê? Porque se a gente tentou tudo e não resolvemos, Deus fala, agora eu vou entrar. Por quê? Para o meu nome ser glorificado. Exemplo, está com dificuldade financeira, não tem de onde tirar. As dívidas para pagar, não tem de onde pagar. Comentou com 5 pessoas, ninguém te emprestou. Às vezes Deus não permite. Por quê? Porque se a tia empresta, a glória é da tia. Se o irmão empresta, a glória é do tio, do irmão. Porque as pessoas, elas se exaltam. Olha lá, ó, tá bem de vida porque eu ajudei. Só conseguiu pagar aquela conta porque eu dei o dinheiro. Aí Deus fecha todas as portas. Para quê? Porque Ele vai abrir a porta. E quando você glorificar a Deus, você não vai dar honra a ninguém. Você vai falar, poxa, eu estava nessa situação, tentei de tudo e não deu certo. Mas Deus veio e deu a vitória. Aleluia! Aquele currículo, tu pensa que o teu melhor amigo aqui. Amigo, tu é meu melhor amigo. Estou junto contigo. Vou te dar meu currículo. Tu dá tudinho, leva lá para a empresa, aí ele bota dentro da mesa, esquece. Mas Deus não esquece de nós, amém, igreja? Ele vai abrir a porta que a gente precisa, uma porta que não vai nos deter, só para trabalho, uma porta que dá para a gente trabalhar e uma porta que dá para honrar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus não nos dá nada que nos tire da sua casa. Deus não é fiel, não é maravilhoso? A Bíblia vai dizer, nesse mesmo texto, que ela fica grávida. Porque aquilo que Deus fala, se Deus lançar uma palavra para a sua família, Ele vai fazer. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho um filho de 27 anos e tenho um casal de gêmeos de 19 anos. E quando os gêmeos nasceram, o menino, o chamado Luiz Henrique, ele teve hidrocefalia.
E nós ficamos 4 anos nessa luta. Porque quando o sunamita teve o filho cresce. O filho cresce. E quando vai para o campo, ele passa mal. Quem já leu esse texto? Ele passa mal, ele está com o pai trabalhando no campo. E ele sente uma dor de cabeça. Certamente ele teve uma insolação, algo um pouco grave. E ele pede, o pai manda ele para a mãe. Chega lá, ele morre nos joelhos da mãe. E a Bíblia vai dizer que ela pega aquele menino e leva para o quarto do profeta. Ela levou o problema para Deus resolver. Ela não se desesperou, ela sabia que quem prometeu era fiel para reverter o... Então, se Deus liberar uma palavra para você e alguma coisa dá errada no caminho, você tem que levar porque ele pode reverter o quadro. E eu tenho um filho, ele teve hidrocefalia há 4 anos. A hidrocefalia é um líquido que entra na cabeça, que acumula, aí você tem que pôr uma válvula para poder drenar. A criança, se ela tiver oportunidade, ela consegue sobreviver, senão ela morre e ela para de enxergar, ela para de ver, ela para de comer, ela vai definhando até a morte. E eu fiquei internado com essa criança há 4 anos. E os meus outros filhos, minha mãe ficou cuidando. E meu esposo não era evangélico. Meu esposo era policial militar, não era evangélico. Não via quase a situação que eu passava, porque ele tinha que trabalhar muito para ter recurso, para poder bancar o tratamento, que era caríssimo. Então, ele quase não tinha oportunidade de ficar com eles. Então, ficava noites e noites com aquela criança no hospital. E nessa época, Deus havia falado através do meu pai, porque eu era meia rebelde, sabe, irmãos? Eu ia para a casa de Deus, mas eu queria viver a minha vida. Daquela maneira, eu acreditava em Jesus, mas queria viver a minha vida. E Deus resolveu acabar com a bagunça da minha casa. Tem coisas que acontecem na nossa casa, para quê? Para Deus entrar com providência e resolver. As donas de casa que estão aqui, levanta a mão quem faz faxina. Não, quem faz faxina mesmo, quem lava banheiro, quem joga cloro. Irmãs, quem gosta de jogar água na casa. Não é aquela faxina de pano de chão, não. Faxina de água mesmo que tu joga. Tu se prende no banheiro, tu taca tanto cloro que tu não sabe se o banheiro vai ficar limpo ou se você vai morrer. Mas você não desiste, você fica lá dentro. Você fica sufocado, mas você limpa. Você limpa a casa, você levanta o sofá, você tira a cortina, você faz bagunça na estante, você tira tudo, bota os bibelozinhos tudo em cima do sofá, você tira o tapete, você faz uma bagunça. Quem entra pensa, é limpeza mesmo ou é bagunça? Não é verdade? A gente desarruma tudo, tudo. E depois que a gente arruma, fica tão limpa aquela casa cheirosa. Aí você bota aqueles tapetinhos, aquela pia sequinha, oh glória, sem um copo. Aí o primeiro que entra, você já dá crise. Oh! Já dá aquele grito. Olha esse pé! Não é só lá em casa. Não, né? Deus faz a mesma coisa. Para a gente arrumar, a gente não tem que tirar as coisas do lugar. A gente não troca as coisas, tira o sujo para lavar, bota o limpo, passa pano. E dona de casa é assim, ela não se conforma. Se a semana o sofá está de um lado, na outra ela já não quer, porque ela já ficou enjoada. Aí ela troca de um lugar, bota no outro, aí fica um tempão pensando. Se for pesado, ela manda o marido trocar, e o marido vai e troca, daqui a pouco ela não ficou bom, amor. Aí ele já vem de novo todo suado, aí ele fica olhando, porque o homem é assim, né? Onde você quer botar? Aí você resolveu, aí você agora vai ficar nesse lugar, aí tu bota. Aí depois tu grita, amor, eu acho que não ficou bom, amor. Não é assim, gente? Eu tenho um mozão lá em casa que sofre essas coisas. Então, Deus, ele faz essas coisas na nossa vida. Às vezes, a gente pensa que o problema que a gente está passando é para nos matar. E o problema que a gente está passando não é para nos matar, é para consertar a bagunça que está há muito tempo. Lembra da parábola onde a moça perde a moeda? Né?
Você lembra dessa parábola? Ela precisou procurar a dracma. Mas para procurar, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E depois ela teve que varrer, senão ela não ia encontrar. E às vezes Deus pega, levanta a poeira toda da casa. Parece que está tudo, e Deus está falando, eles estão pensando que eu não vou resolver, mas eu estou vendo aonde eu vou encaixar as coisas de novo. Foi o problema de Sunamita. Aparentemente uma promessa estava morrendo. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo naquele lugar. Isso foi na minha casa, porque através de uma enfermidade eu voltei para Jesus, meu marido aceitou Jesus, meu filho foi curado. Hoje ele tem 19 anos, ele não tem nada. O médico deu um diagnóstico de morte, Eu saí com uma receita, escrito um número de telefone, e o médico disse para mim, quando o Luiz Henrique vier a óbito, mãezinha, você só liga que vai estar tudo pronto para vocês. Foi assim que eu saí do hospital. Por que a gente saiu? Porque ele estava ocupando um leito de outro bebê. Porque o caso dele já era impossível. Os medicamentos não resolviam, os exames não resolviam, cirurgia não resolvia, mas nada ia resolver. Então o médico falou, manda ele para casa, espera o tempo, porque agora vai vir outra criança precisando, vai precisar deitar nessa cama. Aí ele liberou a gente com diagnóstico de morte. Mas aquele diagnóstico de morte foi a minha cura. Olha o pensamento de Deus. Gente, a Bíblia, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O nosso pensamento é pequeno diante do pensamento tão grande. Deus não está nessa quatro paredes. Deus está sentado num trono de glória. Nessa manhã, a visão dele não está aqui. A visão dele está lá no Japão, está lá na Alemanha, está em todo canto. Quem poderá parar o agir de Deus tão grande como esse? O salmista diz no Salmo 139, ele sonda e nos conhece. E quem pode fugir da presença dele? Se estivermos embaixo das águas, ele lá. Se formos para as montanhas, ele também vai. Se tivermos de nos esconder em qualquer canto, não poderemos nos esconder. E Efésios, Paulo diz que não há nada, ninguém, nenhuma criatura na terra, nem debaixo da terra, nem acima dela, que esteja em oculto aos olhos de Deus. Então quer dizer que não tem anjo fazendo nada à vontade, não tem demônio fazendo nada à vontade, e não tem homem nenhum que Deus não esteja com os olhos nele. Isso te agrada? Você pode dar um glória a Deus? Isso me agrada, irmãos. Porque a gente entende que nós estamos debaixo da mão de um Deus que não está cravado numa madeira. Ele tem mão e pega, tem pé e anda, tem olho e vê. E o salmista diz que ele enxerga tão bem que ele não tem tempo de piscar. Ele não tosquenejará. Piscar para Deus é perder tempo, então ele nem perde. Deus está nessa manhã aqui, talvez me usando de uma forma diferente, mas a mensagem não vai mudar, porque a palavra de Deus é uma só. Seja como palestra, seja como pregação, Deus fala com a gente. E hoje eu tenho um filho saudável, um filho normal, com um cérebro novo. Nós abandonamos o tratamento no hospital da PM, lá na Estácio, abandonamos, porque se eu recebo a cura, eu não ia voltar para o médico, eu recebi a cura na minha mente, eu recebi a cura, eu vou ficar com a minha cura. Não fomos mais lá. Recebemos uma carta do conselho tutelar, porque o hospital deu parte da gente. Que a gente abandonou o tratamento, a gente tinha que pegar remédio todo mês, a gente tinha que apresentar o menino de 2 em 2 meses. Então a gente abandonou o tratamento
mandaram carta. Isso já tinha passado uns 2 anos. E aí mandaram chamar. Olha como Deus é. Aí eu falei para o meu esposo, chegou uma carta do Conselho Tutelar, e eu já fiquei preocupada. Ele, que isso? Isso aqui é a carta da glória de Deus, é a carta da honra de Deus. Nós saímos com uma criança no colo, com a cabeça com mais de 60 centímetros. E nós vamos voltar com uma criança andando, falando, comendo, bonito. Isso aqui é Deus dizendo, retorne e mostra o que eu sou capaz de fazer. Aí ele já era rapazinho já deveria ter 8 ou 9 anos. Aí ele, vamos lá, vamos escolher uma roupa. Ele queria os mais caros. E na época a gente não tinha dinheiro, vamos parcelar no cartão. Deixa o menino escolher. Aí eu, meu Deus. O menino escolheu. Chegamos lá, ele com a boca toda suja de Cheetos, que Cheetos suja tudo. Aí chamaram Luiz Henrique Moura Lima. Aí entramos. Ele andando, comendo Cheetos. Aí o médico que acompanhava ele. Vocês não trouxeram o Luiz Henrique. Aqui o Luiz Henrique. Mas como? Luiz Henrique está andando, está comendo, está tudo aí. Vocês falaram que era para eu trazer um cadáver para vocês enterrar. Mas o nosso Deus resolveu trazer uma criança andando para você nunca mais mandar nenhuma mãe chorando para casa. Porque é onde Deus habita, há milagre para acontecer. E aí ele conversando com meu esposo, ele perguntou, vocês aqui no meu consultório é um sinal de Deus. Porque eu estou com a minha filha com leucemia. É a pior leucemia que tem. E eu hoje de manhã chorei dizendo, eu como médico não tenho poder de salvar minha filha. E você entra naquelas portas com uma criança que eu desenganei. Deus dizendo para mim quem é o dono da vida sou eu sou o dono, eu troco o coração, eu troco o cérebro, eu troco o pulmão, eu sou o pai daquilo que é refeito. Se você está com algum problema de saúde, se você está com um problema na tua casa, Deus é aquele que é o oleiro. Jeremias 18 diz, eu sou o que quebro e faço de novo. Ele é a oração de Ana, eu mato e faço viver. Ela é minha sobrinha, ela passou isso comigo. Quantas vezes chorou comigo, com ele num prédio, gritando, tirando o líquido da coluna, ela comigo. As nossas histórias têm testemunhas para dizer que a gente não está inventando, é verdade. É verdade. Hoje eu tenho um filho de 19 anos, irmãos. Joga bola, foi pro exército. Foi liberado, que deu uma sambaria levada lá. Corre no Jericinó. Se sente o menino mais bonito, que quer namorar todo mundo, é um arroz. Falei, menino, para de ser arroz, menino. E quando as pessoas olham para ele, que tinha um cérebro igual de maracujá, na tomografia o cérebro dele era igual de maracujá, murcho. Na segunda tomografia, já adulto, é um cérebro normal. Porque Deus, milagre não é paliativo. Milagre não é te dar um dipirona, não. Milagre é tirar o velho e pôr um novo. Isso é milagre. Milagre é pegar quem está perdido, quem está na droga, quem está na prostituição e botar aqui e virar pregador. Isso é milagre. Milagre é Deus colocar na tua vida o que ninguém pode dar. É Ele trazer a realidade do que não existe. E isso não é palavra de pregador, é palavra de Deus. Ele diz, eu trago a existência, o que não existe, e ponho na tua mão. Aí as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, como pode? O alcoólatra que estava caindo lá no boteco, agora é todo bonito entrando de Bíblia na igreja. Como pode, irmã? Eu vim aqui dizer para você
que Deus faz. A nossa irmã Cristiana, é Cristiana, né? Ela me convidou porque ela me viu pregando num chá de mulheres. E nesse chá de mulheres eu contei um testemunho que eu vivi. Eu tenho cara de 15, irmãos, mas eu já vivi bastante, já tive muito problema, irmãos. E Deus, eu vim com isso na mente. A irmã gostaria muito de eu contar aquele testemunho, mas agora Deus falou assim para mim: conta o testemunho de 19 anos atrás, porque testemunho não tem tempo de validade. Testemunho, quando vem, é para trazer avivamento, mudança de vida. Irmã, você está chorando hoje, chora pensando, eu estou passando hoje, mas eu vou ter vitória. Às vezes a gente não sabe por que nós estamos chorando. A gente, na hora do choro, a gente se desespera. Mas lá na frente, quando o negócio muda, a rota muda, você vai entender. Ah, Senhor, eu chorei tanto e hoje eu estou glorificando de pé. Alguém vai ouvir o teu testemunho. Alguém vai ouvir o teu testemunho e vai dizer: se fez com esse irmão, vai fazer comigo. Se Deus abriu essa porta, vai abrir para mim também. Às vezes você chora tanto e Deus está falando: minha filha, eu vou te usar. Isso tudo que você está passando hoje vai ser esteio, vai ser amparo para alguém. Você vai chegar, às vezes a gente está passando por uma dificuldade. Eu falei que eu ia falar rápido, né, irmãos? Eu já vou parar. Vou até fechar a Bíblia. Eu nem estava lendo, né? É. Às vezes a gente não entende. Quando eu estava naquele hospital, eu olhava para aquela minha situação, eu só chorava. Eu não sabia o desfecho daquilo, mas eu sofri. E muito. Você vê o teu filho sem comer nada naquele dia, sendo furado o dia inteiro, sentindo dores na cabeça de gritar, porque aquele líquido pressionava o cérebro, gemia a noite toda, e você não poder fazer nada. E ali sem esperança, cada dia era uma notícia diferente. Um dia ele não estava enxergando, no outro dia ele já não estava ouvindo. Só coisa ruim vindo uma atrás da outra. E ali aquele meu choro de dor. Porque Deus, Ele conhece o futuro, eu não. Eu gosto de fazer isso. Ó, isso aqui é o ontem. Eu faço isso direto lá na igreja. Essa linha aqui é o ontem. Essa linha aqui onde eu estou é o hoje. E esses bancos aqui é o amanhã. Eu, Sheila, humana, eu vi o ontem porque eu vivi tudo. Eu tenho passado, eu tenho história, eu tenho coisa para contar. Hoje eu estou na linha do tempo, porque eu só vivi até 10h35. Eu ainda tenho o domingo inteiro para viver. Eu só sei o que eu fiz a hora que eu acordei, que eu tomei um café, que ela me pegou e que me trouxe, que eu apareci, e eu fui no banheiro, e eu conversei contigo, me passaram o microfone. Isso aqui é o que eu vi até agora. Mas o nosso Deus, Ele viu ontem, Ele viu a linha do hoje, e o pensamento e o olho dEle, Ele está no amanhã, e o amanhã para Ele não é suficiente, porque a Bíblia diz que Ele enxerga a eternidade inteira. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o início, Ele é o término de tudo. Ele criou, Ele vai desfazer. E a gente se embola nisso aí, porque a gente viveu hoje e a gente está vivendo hoje. Tudo que a gente está passando está nos desesperando, porque a gente não viu o amanhã. Deus, às vezes, fala para nós: vai, hoje é o dia da tua vitória.
Hoje pode ter um sim para você. Você sair daqui e o sim em direção a você. Deus fala, hoje é o dia da tua vitória. Hoje o sim é para você. De repente você apareceu lá, tinha um anjo escrevendo a tua vitória ali. É ela. Hoje a contemplada é ela. Não tem consórcio não, mas tem dia para você ser abençoado. De repente você chegou nessa manhã e a vitória vai em direção à tua casa. A vitória vai em direção à tua vida. De repente é o domingo da tua bênção. É o domingo que Deus vai manifestar a glória. É o domingo que ele está passeando lá na tua casa. É o domingo que ele vai entrar na frente do carro. É o domingo que ele vai repreender o mal. Quando o demônio entrar, ele sai. De repente, é o dia que o bandido ia te assaltar e Deus, ele não, passa adiante. Oh, glória! De repente, você está na linha do sim. Chegou cheio de problema, atribulado, não sabe o que fazer. De repente, você chegou no sim. Mas de repente você sai desse lugar de glória, porque tem uma glória nesse lugar. Quem está sentindo a glória? De repente você chega nesse lugar e Deus está dizendo para você, espere. O salmista diz, esperai com paciência no que ele vai se inclinar. Espera, meu filho. De repente você vai saindo aqui e espera. Nesse tempo de espera eu estou te amadurecendo. Eu estou te fazendo crescer. Eu estou fazendo você aumentar a tua fé. Eu estou fazendo você jejuar mais do que você jejuava. Eu estou fazendo você orar mais do que você orava. Eu estou fazendo você fazer propósito. Eu estou fazendo você orar pela madrugada. Eu estou dando a você o que você não tinha. Espera que a tua hora vai chegar. De repente você vai sair daqui, mas o espera está te consolidando. O espera está dizendo assim para o teu coração, eu estou tratando de você. É nessa espera aí, é nesse momento aí que você vai esperar, mas você vai ter vitória. Deus está dizendo para você, espera, vai ter vitória. Espera, eu vou fazer. Espera que vai ter o tempo do marido voltar. Vai ter o tempo da tua família toda sentar nesse banco. Vai ter um tempo que vai ter que aumentar de banco. Vai ter o tempo, irmão, que Deus vai fazer coisas grandes. Mas de repente Deus está falando para nós o não hoje, nessa manhã. E tem uma coisa que crente não gosta de ouvir, é não. Mas nós não somos filhos de qualquer pai. Nós temos pai. E pai diz não. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Tu diz sim para o teu filho toda hora, irmão? Tu diz sim para ele toda hora? Não diz não. E olha que para a gente arrancar, tem pai que para a gente arrancar o sim, você tem que se humilhar para caramba. Tem que fazer coisa boa todo dia. Porque filho é capivara. Eu falo lá na igreja que filho é capivara. Lá em casa, esse meu aí de 19 anos, quando ele quer tirar um dinheiro do pai, olha, ele pinta, ele troca a lâmpada. Ontem mesmo, a igreja está mudando de endereço. Aí ele acordou cedo, foi no barbeiro, cortou o cabelo, veio todo se querendo, me deu bom dia. Aí eu, o que foi, varão? Já vou, né? Na defensiva, varão, tu quer alguma coisa. Aí ele, meu pai tá onde? Eu tá lá na igreja, tá tirando os ventiladores da antiga, tá botando, vou lá ajudar meu pai. Do nada. Passou o dia todo lá, né? Segurando a escada pro pai. Até o pai olhou, varão. Varão, essa boa vontade aí tem alguma coisa, eu vou perder alguma coisa nessa boa vontade aí, varão. E ele tá lá. Hoje, né, já acordou cedo. Eu sei que alguma coisa ele vai pedir durante a semana. E como vamos dizer não para um filho que agrada antes de pedir? Correto? Assim é, gente. Porque o nosso Deus, ele é boníssimo. Mas ele também diz não. E só para dizer para você, só uma coisa assim, o não de Deus não é para nos maltratar. O não de Deus é para nos preservar. Porque não é tudo que eu quero que eu tenho que receber. Porque ele é detentor do Senhor, eu quero aquele carro. Eu quero aquele carro. Eu quero aquele carro. Aí ele diz, eu não vou te dar esse carro. Por quê? Porque eu vi lá no amanhã. Senhor, me dá aquele apartamento na Barra. Aquele triplex de frente para a praia. Que tem aquela barraquinha de água de coco. Aí Deus foi lá no amanhã.
Domingo tu não estava na palestra, tu estava onde? Bebendo água de coco. Aí Deus olha para o amanhã e diz, filho capivara, eu não vou te dar esse apartamento. Não vou te dar não, porque tu vai se perder nessa benção aí. Não é verdade, gente? Às vezes a gente anda de bicicleta, aí ganha um Camaro amarelo, para andar em Vila Norma. Vila Norma andando de Camaro amarelo. Aí Deus fala, para que tu quer um Camaro para andar em Vila Norma? Não vou te dar não, se contente com esse golzinho cinza aí, que ele vai passar batido, vai misturar com tantos golzinhos cinza. Né? Aí Deus vai nos camuflando no aquilo que a gente acha que era o sonho da nossa vida. Deus fala, não é a hora. Mesmo porque tu não está pronto para botar as panelas de cachorro quente para trazer para a igreja, não está não. Porque se tu ganha um carro chique daquele, aí vem uma irmã do círculo de oração, festa da igreja. Irmão, você pode vir pegar aqui a panela de cachorro quente? Aí tu olha para o teu carro, tu olha para o teu estofado, tu olha para a panela, porque a senhorinha vem com aquelas panelas gigantes. Porque as senhorinhas não sabem fazer nada em panela pequena, né? Elas querem fazer para a família, tem que sobrar, tem que levar no pote, tem que botar no saco. É assim que funciona. Então, aí quando tu vê aquele desespero daquela panela cheia de molho, porque a senhorinha não economiza no molho. Elas colocam molho. Aquilo balançando quando tu olha, não, no meu estofado. Aí Deus olha e fala assim, estou dando um carro, andava de bicicleta. E não quer usar o carro para obra. O vizinho passa mal, tu não quer porque ele vai vomitar no carro. Finge que não tem gasolina. Aí Deus fala, não pode receber. Olha, está vendo o amanhã. E às vezes, ele até quer dar, mas não do jeito que a gente pede. Porque na Bíblia diz que também a gente não recebe porque a gente pede mal. Tem coisas que a gente só quer se beneficiar. Às vezes lá na frente a gente vai se dar mal. Né? Para os mais jovens, né? Eu sempre falo isso em culto jovem. De repente a gente está impressionado com a beleza, né? Aí vem aquela garota toda linda, toda violão, toda formosa, com aqueles cabelos, aí a pessoa é ela. Ai, é ela, mulher da minha vida. Aí Deus fala, não é ela não. É ela. Aí Deus dá logo um jeito, arranca aquela pessoa. Deus, era ela. Não era, filho, não era. Aí te dá uma pessoa mais humilde, mais simples. Não é verdade? Aí a gente pensa que Deus foi ruim. Não, não. Deus às vezes dá não para algumas coisas, para nos preservar. Para guardar a gente. Porque a gente não casa por beleza. A gente casa com alguém que vai ser companheiro para a vida. É aliança. É coisa do céu. Porque às vezes você casa com um cabeludo, quando ele chegar aos 40, ele perde o cabelo. Se você falou no altar. Você falou no altar. É na doença, é na saúde, é na alegria e na tristeza, é na beleza e na feiura. Tu casa com a pessoa que tem aqueles dentes maravilhosos, acontece alguma coisa, ele perde os dentes no futuro, tu vai largar a pessoa? Tu casa a pessoa com aquele tanquinho poderoso, quando ele faz 50, começa a sair a Brastemp. Tu vai largar porque tá gordinho? Não, casamento não é assim que se trata. Tu casa com alguém, tá cheio da grana, tá na benção, acontece um problema, a pessoa tá numa situação financeira, tu vai abandonar por causa do dinheiro? Família não é isso não. Família vai além disso. É estar junto em qualquer circunstância. Amém, igreja? Então, eu encerro essa palavra dizendo para você que o Deus do impossível é o Deus da família. Aonde tem família, Deus quer habitar. Leva Deus para a tua casa. Prepara para Ele o ambiente. Fala para Ele, Senhor, fica à vontade, isso aqui é o teu ambiente.
Na minha casa tu pode andar. Na minha casa tu não se limita não, tu fica no banheiro, tu fica na área, tu vai pro terraço, tu entra tudo quanto é cômodo, Senhor. Se tem alguma coisa escondida, arranca de lá. A gente tem que entender, irmão, que quem tem que sair da nossa casa não é as pessoas que moram com a gente, não. Quem tem que sair da nossa casa é quem entrou e não foi convidado. Demônio, principado, potestade, confusão, bagunça, discórdia, falta de paz, tem que sair. Quem está dentro tem que permanecer, só sai casado. Filho só sai casado. Para retornar só no domingo de almoço. Aí já vem 3. É assim que funciona. Casa de mãe é para você passar o domingo e ir embora. Depois tu chega lá, dá um beijo, pega o que tem, porque filho é abusado. Filho não pergunta. Boa tarde, mãe, já vai invadindo. Tu compra uma banana, vai lá, pega a banana, senta no sofá. Aí vem os filhos, fica tudo à vontade, a casa da avó, a casa da avó. Isso é família. E ai da gente se não for na casa da avó. A gente deprime a avó. Não vem mais aqui. O que foi? Preparei a banana gigante. Isso é família. Família é o bem mais precioso que a gente tem. Eu li um livro, eu não lembro o autor, que eu sou ruim de gravar. Eu ajoelho e falo assim, Senhor, eu queria tanto ser igual Malafaia, Senhor. Falar o versículo, a vírgula, o ponto e tudo, mas não consigo, não gravo. Mas eu sei que está escrito. Aí, quando eu li a passagem de Mateus, no capítulo 4, eu acho que é da tentação, aquilo me confortou. Por quê? Que quando Satanás ia falar com Jesus, Jesus dizia para ele, está escrito, eu não sei onde está. Quando eu disse assim, está escrito, eu falei, Jesus, é assim que eu vou falar, está escrito. Quem tiver curioso vai procurar, porque está lá. Família é o maior bem da gente. Haja o problema que tiver, é o lugar para se voltar. Não tem coisa melhor do que você passar o dia trabalhando e ter repouso. Você ter a sua casa, você ter a sua cama. Irmãos, eu estou sentindo uma coisa boa aqui, eu não sei se é porque eu falo muito. Por causa da hora. A gente pode ganhar o melhor lugar para passear. A melhor cama, o melhor apartamento, de frente para o mar. Você fica uma semana, você fica 7 dias lá, daqui a pouco você fala assim, meu Deus, eu estou com uma vontade para casa. Às vezes o teu colchão durinho lá, mas tu quer deitar nele. Tem gente que não funciona, às vezes fica com aquela barriga oprimida. Tu senta num lugar bonitão, tu fala, vai, relaxa, tu está num lugar bonitão. Aí tu não funciona, porque o teu intestino fala contigo, volta para casa. Eu estou com vontade de ir na minha casa, no banheiro, é simplesinho mesmo, mas é lá que eu me sinto bem. É quando você chega em casa do trabalho, os varões, aí está aquelas crianças, pai, 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 pai. Quando é adulto, aí pai, ô varão, tá abusado, hein? Mas até esse clima, quando tu perde, tu sente falta. É tudo na nossa vida. E o autor do livro, que eu não lembro o nome, a frase ficou gravada aqui. E é todo lugar ultimamente, porque eu li o livro semana passada, com o tempo ele vai sumir da minha mente. Mas dizia assim, que nenhum sucesso na nossa vida, nenhum sucesso que a gente tiver na vida, vale a derrota da nossa família. Nenhum sucesso que você tiver, vai valer a derrota da tua casa. Então, se você tem família, pastora, mas qual família que eu tenho? Mãe, pai, se estiver na casa do pai, teus irmãos, é tua família. Casou, teu marido, teus filhos, tua família. A família é projeto de Deus. Família foi a primeira criação de Deus. Antes de Deus dar ministério, Ele deu família. Antes dele criar a igreja, terra, Ele criou família.
Antes de qualquer coisa, ele sonhou com a família. Então, família para Deus é prioridade. Se você não está bem com a sua família, hoje é o dia que Deus está entrando e está dizendo, eu sou poderoso para botar tudo no lugar na tua casa. Quem crê aqui, levanta a mão. Você pode ficar de pé. Louvado seja Deus. Deus está nesse lugar. Eu peço a Deus que eu tenha sido um instrumento de Deus para você. Que você possa ter recebido nessa manhã uma palavra que edificou a tua fé. E hoje em dia, eu já passei tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Em dezembro, agora mesmo, eu fiz um sepultamento de uma jovem lá da igreja. Eu sempre fui pastora auxiliar. Eu tenho 18 anos de ministério pastoral, mas eu sempre auxiliei pastor. Sempre carreguei bolsa de pastor. Eu tinha orgulho de caminhar com o pastor e estar ali presente para ele segurar a Bíblia dele. Às vezes eles falavam, Sheila, vem cá fazer isso aqui, eu ia. Era o meu prazer fazer isso. Mas agora eu sou pastora com meu esposo. Meu esposo é pastor presidente de uma igreja. Deus me colocou nessa situação. E uma jovem de 18 anos morreu lá na igreja. E meu esposo até estava, mas a menina queria que eu fizesse o funeral dela, o culto fúnebre, porque eu consolidava, as meninas ficavam lá, as irmãs dela de lá da igreja, ela era solteira. E a menina falou, pastora, a Vitória gostava tanto de você, a gente vai querer que a senhora fale. Irmãos, eu fiz aquele sepultamento. Quando eu saí daquele sepultamento, em dezembro, quando eu cheguei em casa, eu já não era a mesma pessoa. Eu cheguei em casa ansiosa, nervosa. Eu cheguei em casa, meu corpo tremia. Eu comecei a ter vários pensamentos acumulados e muitas coisas na cabeça, pensando, não parava. Eu não conseguia parar de pensar. Eu não conseguia sair do meu portão para fora. Eu tinha um medo, eu não queria ficar sozinha. Uma tristeza na minha alma que começou a me matar. Meu esposo falava assim, minha filha, o que é que você tem? Eu falei, eu não sei, mas eu estou me sentindo uma aflição. Eu não conseguia ficar quieta. Aquilo me matava, eu não conseguia fazer meu serviço direito. Por fim, eu olhava a comida e não conseguia comer, irmão. Não conseguia botar nada na minha boca. Aquilo não passava. Eu não conseguia engolir. Eu olhava aquilo ali. Eu não conseguia. Eu comecei a orar, mas daqui a pouco as orações não conseguiam sair. Eu começava a chorar. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo comigo? Em dezembro agora. Antes de nós irmos para o Ministério Zion, eu fui criada na Assembleia de Deus. E para mim, quem tinha ansiedade, síndrome do pânico e depressão era demônio. E se chegasse perto de mim, eu falava assim, reage. Reage que esse demônio tem que sair da tua vida hoje. Ia para o meu gabinete e falava assim, não aceita isso não, varão, isso é demônio. E agora eu estou pastoreando com meu marido e Deus falou, eu vou te ensinar, porque muitas mulheres vão sentar no seu gabinete e você não vai repetir o que você repetiu há 18 anos atrás, porque no teu gabinete vai sair doente, vai chegar doente, mas tem que sair curada. E Deus me ensinou, porque eu não estava com demônio, eu estava na casa de Deus, eu estava ajudando, estava orando, estava jejuando, saí de um sepultamento e não consegui reagir. Aí eu liguei para uma terapeuta pastora lá de Campo Grande, ela falou assim, pastora Sheila, você precisa falar. Eu falei, como? Vem aqui conversar comigo. Eu cheguei lá, fiz 3 sessões de terapia, comecei a conversar com ela, chorei. Aí ela deu lá o diagnóstico do que eu trouxe daquele sepultamento, que eu tenho uma filha de 18 anos, parecia que eu estava vendo a minha filha naquele lugar, se eu não sei o que aconteceu com a minha mente, que eu embolei tudo, o meio de campo foi me dando uma aflição. E ela começou a falar da morte,
começou a conversar comigo, começou a conversar. E ali eu chorei, ali eu desabafei, eu comecei a clamar, eu comecei a lutar. Quando eu tinha vontade de ficar em casa, eu disse, eu vou para a casa de Deus. Quando eu queria ficar em casa, eu falava, eu vou para a casa de Deus. Chegava na igreja, aí meu marido, ele era o único que sabia. Ele dizia assim, minha filha, você não quer que outra pessoa dirija o culto para você? Eu falei assim, eu vou dirigir o culto. Você não quer que outra pessoa pregue para você? Não, eu vou pregar, porque eu tenho que manter a minha emoção dentro do limite adequado na minha mente. Eu não vou me render. Da mesma maneira que o coração adoece, as emoções adoecem. Da mesma maneira que você adoece no corpo, a sua alma também adoece. Você precisa curar o que está doente. Hoje Jesus está dizendo para você e para mim, eu poderia estar deitada, eu poderia estar sofrendo, eu poderia estar lá me matando, tomando remédio para dormir. Não precisei disso, porque eu entendi que eu adoeci, eu precisei me curar, e a 100% da minha cura teria que vir de mim, de Jesus. E aí aquela síndrome passou, aquele pânico passou. No carnaval eu ainda senti alguma coisa. Quando eu subi um monte para passear, eu não conseguia descer, nem conseguia, aquele medo de cair, de morrer. E Deus foi lá, a gente orou, meu esposo orou. Isso foi no carnaval. Depois eu não senti mais nada. O pastor presidente foi lá me ungir, pastor Valdeci. Eu chamei, ele foi lá me ungir, ele falou assim, minha filha, você já venceu isso, porque eu nunca vi uma pessoa tão determinada como você. Porque eu entendi que se eu chegasse na casa, se eu ficasse em casa, eu não ia melhorar, mas na casa de Deus ia sair renovada. Se tiver triste, vem para cá, porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus tem que saltar de alegria. Se tem vazio a tua alma, Ele preenche. O Espírito Santo está dizendo aqui, tem cura para qualquer coisa. Tem enfermidade na alma, Ele cura. Tem enfermidade psicológica, Ele cura. Tem enfermidade no corpo, Ele é poderoso. É manhã de cura para nós. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, minha irmã.